Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco, essa sexta-feira, 9 de março de 2012. Eu tenho a satisfação de receber aqui o deputado federal Cibá Machado, do Partido dos Trabalhadores, mas antes de falar com ele, nós vamos ver rapidamente o VT do supermercado Araújo. Aproveite o pão quentinho. Para qualquer compra até às 10 horas, o Araújo Via Verde Shopping libera o estacionamento com as ofertas que você encontra em toda a rede Araújo. O Araújo no Via Verde Shopping está aberto a partir das 8 horas. Com a comodidade do shopping e sem pagar nada mais por isso. E até às 10 horas, liberamos o estacionamento. O conforto que você merece. Araújo, tudo para você. Ok, de volta para o último bloco do programa Boa Noite Rio Branco. Eu tenho a satisfação enorme de receber, atender o nosso pedido aqui. Muito obrigado, deputado federal Cibá Machado. Seja bem-vindo ao Boa Noite Rio Branco. Obrigado aí, Arquibada. Para nós é um prazer, uma satisfação poder estar sempre prestando conta das atividades do nosso trabalho em Brasília e aqui também em Rio Branco. Ok. Nós tivemos no bloco anterior, deputado, uma entrevista com o Major da Defesa Civil, Jorge Santos, que veio falar aqui da apreensão de todos nós com a subida de 94 centímetros hoje do Rio Acre. Isso nos coloca numa perspectiva de que as pessoas que estão nos abrigos não voltem para casa e aquelas que já voltaram tenham que voltar para os abrigos. E o senhor veio aqui hoje nos falar de uma, que eu achei muito interessante essa ideia, um dos nossos assuntos de hoje, que é uma conversa que o senhor teve com o pessoal da Receita Federal em Brasília para que se doem, né, aos flagelados, aos desabrigados pelas enchentes dos rios acreanos, aqueles equipamentos que são apreendidos pela Receita Federal. Conta pra gente, Cibá, como é que é isso? Bom, na verdade, na semana passada eu tive em Porto Acre e o prefeito Zé Maria lembrou que tem esses objetos, né, apreendidos pela Receita Federal. Certo. Isso era o caso de perguntar se era possível recompor estas casas, os móveis das casas que foram destruídas. Tem pessoa que perdeu a casa inteira com tudo que tinha dentro. Nossa. Outras, a casa não foi atingida brutalmente, mas os móveis se perderam. Certo. Então, eu e o deputado Tamatu, que é o coordenador de nossa bancada, nós estivemos lá com o nosso, o secretário da Receita Federal em Brasília, e ele foi muito atencioso. E ele disse, sim, é possível, os prefeitos terão que listar quais são os itens que realmente eles estão precisando. Correto. E o número de famílias que foram atingidas pela enchente. Então, isso vai ser feito para a próxima semana, até quarta-feira, os prefeitos deverão estar elaborando esses pedidos. E eles têm depósitos espalhados no país inteiro, né? Falaram que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, lá para o sul, mas tem aqui em Manaus também e em outros lugares. E estão dispostos a ajudar. Inclusive, além dessas ajudas às famílias, eles olham, se o prefeito estiver precisando de um ônibus, estiver precisando de um caminhão, de uma caminhonete, de um carro utilitário lá para atender trabalhos ou na cidade ou na zona rural, para a educação, para a saúde, pode botar no pedido que nós temos o maior prazer de atender. Então, você sabe que ficamos muito felizes, já falamos com os prefeitos dessas áreas que foram brutalmente atingidas para escrever esses pedidos e, com certeza, entre quarta e quinta-feira da semana que vem estaremos protocolando no Ministério da Fazenda esses pedidos. Certo, quer dizer que o sujeito que foi atingido pela alagação perdeu aquela televisãozinha? Olha, perdeu a TV, a geladeira, o fogão, o sofá, uma mesa, a cadeira, os pratos, a colher, o copo, essas coisas todas. Você pode listar os itens que precisam na casa. Se não tiver o item, paciência, mas se tiver, será atendido. E aí o sujeito perde uma televisão de 14 polegadas, onde assiste o Boa Noite Rio Branco, ele pode ganhar uma de plasma, 32 polegadas. Quem sabe, né? Quem sabe. Possível, é possível. É possível, né? Eles aprendem muito, né, Cibá? Cibá, parabéns pela ideia, viu? Isso eu acho que a gente tem visto assim, muitos exemplos. Eu, como jornalista, tenho entrevistado muitas pessoas que vêm aqui falar sobre a alagação, e muita gente muito bem intencionada. É muito gratificante ver isso, as pessoas se mobilizando. Nós tivemos ontem uma entrevista com a primeira-dama do Estado, com a secretária municipal de saúde, Rosa Scalabrini, até com a dona da Nilcar, e assim, até as empresas privadas, né, as empresas estão se movimentando, estão atuando no sentido de se vende um bem,
parte daquela venda é destinada aos desabrigados. O acreano, ele é muito solidário. Né? Muito, né? Você não é daqui também, né, Ciba? Eu não sou daqui, eu adoro o Acre, por essa solidariedade. Eu estou há 26 anos, né? 26 anos. Estou nascido no Piauí, né? Eu estou há 12 anos aqui. E é um lugar magnífico. É verdade, é verdade. Muito em função disso, dessas coisas que a gente É. vê. Ciba, na terça-feira vai ser instalada isso, a comissão que vai tratar dos royalties do pré-sal. Isso. Né? Para quem não entende, o que é royalty? É uma espécie de vamos chamar de imposto, né? Uhum. De tudo que é de minério, petróleo, gás, Certo. hidrelétricas, Certo. que é uma lei nacional que é destirado um percentual X para atender o município onde aquela mina está localizada, o Estado e um pedaço vai para a União. Aí tem uns critérios de distribuição e tudo mais. No caso do pré-sal é porque o Brasil sempre teve muito pouco petróleo, né? Certo. Até recentemente o petróleo brasileiro não atendia nem o nosso consumo. Com a descoberta do pré-sal agora é tanto óleo que o Brasil vai se tornar provavelmente o 5º maior produtor de petróleo do mundo. Mas isso vai uma pergunta que eu te faço. Porque assim, o governo anuncia tantas vezes que nós somos autossuficientes na produção de petróleo e nossa gasolina é muito cara. Será que com essa descoberta não dá para o governo baixar um pouco os impostos para a gente sofrer menos? Não, mas é porque o Brasil ainda importa gasolina, pasme. Ainda importa gasolina. O Brasil nem todo agora tem o petróleo, mas como a gente não tinha petróleo nem para nos atender, o número de refinarias era pequeno. Então você tem que comprar um excedente de gasolina enorme, não é nem excedente, um déficit de gasolina que nós temos, e óleo diesel para poder atender a demanda nacional. E por conta disso nós ainda estamos pagando gasolina e óleo diesel para fora. Então está sendo construída uma refinaria de 230 mil barris em Recife, uma de 350 mil barris em Fortaleza e uma de 650 mil barris em São Luís. Mas essas refinarias só estarão prontas até 2014, 2015, né? Certo. Então, até lá, provavelmente o pré-sal já está jorrando a plenitude dos poços que estão sendo cavados e nós teremos as refinarias para poder processar. Aí eu entendo a possibilidade de termos uma gasolina mais barata, um óleo diesel mais barato e assim por diante. Então, só para o caso da terça-feira, o Senado já votou a lei do pré-sal, agora está na Câmara, e na Câmara nós vamos ter como relator o deputado Zaratini, que é do PT lá de São Paulo, e nós vamos ter na terça-feira várias reuniões com eles, com os diversos setores. O que é a briga? A briga é porque, como a gente não sabia quanto de petróleo tinha no pré-sal, a lei que foi votada em 2009 dava para um petróleo que não contava com esse pré-sal todo. Certo. Dizia, então, que da forma da licitação para os poços até então encontrados, a lei continuava da forma que era no passado, ou seja, o maior volume de dinheiro é para o município e para o Estado produtor. Para o Estado e município não produtores, era só um pouquinho de dinheiro. É verdade. Vou dar um número aqui. O Estado do Acre recebeu de petróleo do ano passado de royalty 8 milhões de reais. Pela lei que tem lá, tem duas propostas, uma delas quer dividir igualzinho para todo mundo, estados e municípios. Se passar essa proposta, o município de Rio Branco vai receber até 2015 50 milhões de reais. Certo. E o governo do estado, que recebeu apenas 8 milhões, receberia quase 250 milhões, chegando em 2020 com 800 milhões de reais. Essa é uma das propostas que está difícil de passar. Eu também acho. A segunda... Eu não acredito nessa possibilidade, não. A segunda, o que era 250 para o Estado, ficaria na faixa de uns 130, 150 milhões, e o município de Rio Branco, que seria tipo 50 milhões, cairia aí para uns 19, 20. Mas, meu amigo, 1 milhão a mais é muito dinheiro já. Então, nós estamos tentando acertar para não dar briga, né? Para ser uma votação consensuada. Consensuada é meio difícil, mas que a gente tem o maior possibilidade de ser uma votação rápida e que o governo não venha a vetar como o Lula vetou no final de 2010. Correto. Ciba, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Falar de política, o tempo voa, é impressionante, eu gostaria. Mas você vem em uma outra oportunidade, né, para nós conversarmos sobre outros assuntos. Eu queria só fazer um comentário, eu vi ontem uma matéria sobre os gastos daquela verba, cotão que chama, né, na Câmara e tal, os deputados têm. Eu tenho acompanhado os gastos dos deputados federais, Ciba Machado está sempre lá embaixo, é um dos últimos, é um dos que gastam com mais parcimônia, mais cuidado o dinheiro do contribuinte. Eu tenho acompanhado isso, tem que fazer essa deferência a você. E os que mais gastam são sempre o Márcio Bittar
e o Flaviano Melo. Estão sempre lá em cima. O deputado saiu até no jornal que o deputado Márcio Bittar disse que é muito econômico com o dinheiro dele, mas é muito perdulário com o dinheiro público, né? Ele gasta demais. Mas, Cibá, muito obrigado, viu, pela tua presença. Você gostaria de ressaltar mais alguma coisa para nós encerrarmos? Não, rapidamente, nós temos a votação do pré-sal, né? do pré-sal. Na terça-feira, acredito que isso está concluído. E nós tivemos agora, nesta semana que passou, a conclusão das presidências das comissões, vice-presidência, e aceitei de bom grado o convite que o partido fez para mim continuar como vice-líder da bancada do PT lá na Câmara. E além disso, você vai fazer parte da Comissão de Fiscalização e Controle e Ciência e Tecnologia. Essa que cuida, né, de todos os grandes todas as obras do PAC. Você vai entrar nessa confusão da privatização dos aeroportos. Isso, os aeroportos, portos, a rede elétrica, geração de energia, ferrovia, rodovia. O deputado Cibá Machado já está de cabelo branco, vai ficar mais grisalho depois de participar dessa comissão, porque é muita confusão, é muito dinheiro envolvido, muitos interesses. Deputado Cibá Machado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Arquival. Em nome da produção do programa, agradeço muitíssimo a sua vinda aqui. Obrigado. E marcaremos, sim, é um compromisso meu, para nós falarmos de outros assuntos que hoje, infelizmente, em função do tempo muito restrito, nós não conseguimos abordar. Bem, nós ouvimos o deputado federal Cibá Machado, nós chegamos ao final de mais um programa Boa Noite Rio Branco, nós encerramos a semana, muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos apenas na terça-feira, se Deus permitir. Até lá, eu conto com a sua audiência na terça-feira. Muito obrigado.